E se tudo o que você acredita sobre o homem na Lua for uma ilusão cuidadosamente construída? E se a ciência, a fé e o que chamamos de realidade estiverem mais interligados do que imaginamos? Em 1969, o mundo parou para assistir a algo inédito: o homem pisando na Lua. Para muitos, um feito da ciência. Para outros, uma encenação perfeita. Teorias da conspiração persistem até hoje. Sombras incoerentes, bandeiras tremulando no vácuo, câmeras em lugares improváveis. Em diversas culturas, a Lua sempre foi cercada de misticismo, dos deuses lunares mesopotâmicos às crenças indígenas. E quando olhamos para o espaço, o que realmente vemos? Tecnologia? Mentiras? Ou apenas nossa sede por transcendência? Veja o que a Bíblia diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos capítulo 19, verso 1. A Bíblia afirma que os céus são obras de Deus. Mas será que ele nos permitiria chegar tão longe? Há quem veja a exploração espacial como uma forma de desafiar o Criador. Outros enxergam nela a confirmação de sua grandeza. Domingos, você acredita que o homem pisou na Lua? Rapaz, eu tenho umas perguntas aí, vamos ver como que aparecem as respostas aqui. De acordo com as respostas, você vai tomar a sua decisão, né? Vamos ver o que que dá aqui. Entendi, isso aí. Faça então suas perguntas, Domingos. Beleza. Primeira pergunta. Ele passou aí vários Apolos, vários Saturnos, tudo testando pra poder conseguir arrancar da Terra, né? Arrancar da Terra e ir pra Lua. Aí, por que eles não precisaram fazer testes pra arrancar da Lua voltando pra cá? Tipo assim, aqui eles tiveram que fazer milhares de testes. Dava errado no início, dava errado em qualquer lugar. Então, se pra sair da Terra precisou desses monte de testes, sei lá, 9 testes, 11 testes, por que da Lua de primeira eles já conseguiram, voltar pra cá perfeitamente? É por isso que tinha um documento de 95% de chance dos caras não voltar, né? Já tinha uma carta pronta falando que eles não iam voltar. O documento que eles assinavam era 95% de chance de morrer e não voltar. O filme da Último Homem tem, né? Entendeu? Não, do Último Homem não, Primeiro Homem. Normal. No filme O Primeiro Homem tem essa parte. Tem essa parte, eles mostram ali e tudo mais. E aí tem um lance, né, que eles conheciam a Lua já muito bem. Por quê, né? Nós não contamos aqui, obviamente. Mas antes de tudo isso, ou no meio de tudo isso, a NASA mandou muitas missões para a Lua. A NASA teve um programa chamado Programa Ranger, que mandou sondas para acertar a Lua de propósito, para colidir com a Lua de propósito, para eles estudarem a Lua. Mandou a própria União Soviética, tinha os programas Zond, programa Lunokhod. Os Estados Unidos, além do programa Ranger, tinha o programa Surveyor. Os Estados Unidos teve 2 programas antes de mandar gente para a Lua, que mandou muita coisa para a Lua antes, entendeu? Justamente para entender tudo isso. Qual que é o grande tchan? A Lua era muito pequena, a gravidade era muito fraquinha, então eles sabiam... Essa parte eu concordo. Não tem atmosfera? Não tem atmosfera. Tá, eu concordo facilmente com essa parte. Então, você, com um pouquinho de combustível, você conseguia tirar ela dali. Qual que era o grande problema na época? Era você se aproximar e acoplar de outra nave. Só que isso tinha sido testado na Gemini, entendeu? Que é o rendezvous e o docking. Esse que é a grande treta no espaço. O decolar da Lua é a coisa mais simples do mundo. Pra mim é mais fácil eles acoplar lá, porque eles treinaram isso na Terra. Não, mas na Terra arrancar não. da Lua, pois é, no espaço aqui tudo. Então, na Gemini treinou. Mas o arrancar da Lua, cara, eles sabiam que com um pouquinho de combustível eles iam jogar o negócio pra cima. Eu também acho... Aqui, pra sair da Terra, eu acho super forte. Um foguete de 110 metros e tudo mais. Legal, dá pra sair da Terra mesmo. A coisa parece funcionar. Mas quando vai sair da Lua, é um grilo, tipo assim, É isso mesmo. parece um inseto. E, cara, aquilo não aparenta ter potência pra sair da Lua, entendeu? Mas por quê? Aí a gente entra num negócio chamado velocidade de escape. Mas entendeu? eu acho difícil acreditar. A velocidade de escape da Terra, ela é muito grande. A velocidade de escape da Lua é ridícula, é 2 km por segundo. Então, por Tanto isso que um objeto, um grilo, se ele pular na Lua, praticamente ele sai da Lua. Não, mas é isso. Aí só pra você ter uma ideia, a velocidade de escape de Júpiter é 59 km por segundo. É um absurdo, entendeu? Óbvio por causa da gravidade, né? Então sair da Lua é muito tranquilo, porque a Lua é muito pequena, a gravidade dela é muito fraquinha e principalmente ela não tem atmosfera pra ser vencida. Por isso que se você pegar qualquer coisa, uma pedra, igual você falou, ela sai, porque você não precisa ter um formato aerodinâmico. Por que o foguete tem esse formato aqui? Para ele vencer o arrasto atmosférico, entendeu? Na Lua você não tem atmosfera. Então jogou ali, acelerou um pouquinho, ela já saiu. Aí vem o problema, que é encontrar com a outra nave e acoplar.
Ó, velocidade de escape de Mercúrio, 4,3 km por segundo. De Vênus, 10,4. Da Próxima da Terra, Terra. pra quem não sabe, 11,2. De Marte, 5,1. De Júpiter, 59,5. Entendeu? Então, é só pra vocês terem uma ideia aí. Qual que é a outra pergunta que tu tinha? A outra pergunta é por que que a gente não tem simulações disso em miniatura, tipo, que funciona, um bichinho fugindo da Lua, tipo, num vácuozinho, em alguma universidade, ou por que que não é pública, por exemplo, as imagens, é muito difícil você achar as imagens da nave saindo. Modo de ascensão saindo da Lua, você diz? Isso. Isso aí foi um negócio sempre pensado pela NASA. E isso aí aconteceu só 3 vezes. Na Apollo 15, na 16 e na 17. Para fazer isso, foi quando eles levaram um outro equipamento para a Lua junto com o módulo lunar, que foi aquele Jeep lunar. Aquele Jeep Certo. lunar, ele tinha uma câmera aqui no para-choque dele. Que é o que pega a imagem dela subindo. Isso, exatamente. Beleza. E aquilo lá, o que que eles fizeram? O grande objetivo da NASA era esse aí. Era filmar exatamente a saída do módulo. Agora, olha a complicação para fazer isso. Você tá na Lua com uma câmera. Primeiro, o cara não tinha onde olhar. Então ele tinha que parar o Jeep, colocar a câmera, igual ali, ó. Tá vendo essa câmera aqui? Beleza. A gente não tá vendo, a gente não tá tendo o retorno dela. Ele tinha que mirar a câmera e deixar a câmera mirada ali. Então, na Entendi. Apollo 15, ele parou o Jeep e mirou a câmera. Aham. Só que na hora, a câmera caiu. Então você só vê a nave fazendo isso aqui, só um pedacinho dela, porque na Apollo 15 ela caiu. Entendi. Aí os caras falaram assim, ô caramba, não sei o quê, vamos na Apollo 16 agora. Pegaram a Apollo 16, fizeram a mesma coisa, tanto que a Apollo 16 eu acho que aqui tem uma fita crepe na câmera. O pessoal, o que é essa fita? Os caras deram uma reforçada pra câmera não cair, entendeu? Certo. Deixaram a câmera lá. Só que a câmera não mexia. Então, ela filma o módulo saindo, mas ela não acompanha o módulo saindo. Aí tem uma das histórias mais legais da exploração espacial, o Domingos. Se reuniram a galera da NASA, a galera de televisão, porque eles falaram assim, na Apollo 17, que é a última, nós vamos ter que filmar isso acontecendo. O que os caras fizeram? A câmera não ficava mais parada. Um cara aqui na Terra, tipo o Denver ali, ele conseguiria controlar a câmera. Isso quer dizer o quê? Mesma coisa, para o Jeep, aponta a câmera Aham. e põe lá. Na hora que sair, o cara aqui na Terra... Olha que doideira isso. O cara aqui na Terra vai mexer a câmera e acompanhar a nave saindo. Entendeu? Entendi. E isso foi treinado à exaustão. Porque tem um problema sério. Embora a Lua seja próxima e tal, acaba tendo um delay. Acaba tendo um delayzinho. Esse delay pode te atrapalhar na hora de você controlar a câmera. Certo. Porque um segundinho a mais ou a menos você Tem perde. um bicho correndo, né? Uma Exato. nave correndo. Os caras treinaram isso à exaustão. E eles só tinham uma chance para isso dar certo. Então, porque a Apollo 18 não existiu. Isso, porque depois nós vamos falar das outras Apolos que não existiu. O programa foi cancelado na 17. E aí deu certo. Tanto que a única filmagem completinha que você tem da nave saindo é na Apollo 17. Ó, vou Porque mostrar a aqui câmera o vídeo. vai e ela acompanha direitinho o movimento. Aí ela trava, logicamente, né? Ela tem uma altura que ela trava. Mas no limite isso já, aqui né? foi treinado à exaustão. Esse virou uma obsessão da NASA, entendeu? Filmar a ascensão desse módulo aqui, que é o chamado módulo de ascensão, entendeu? E aí ela foi. Então olha que demais isso, cara. Isso aqui é a câmera, pessoal, que está no rover lunar, que a gente chama, no Jeep lunar. E aí, te convencemos ou não? Ah, não muito, é porque... Ó, pra mim, é muito fácil... Pô, dá pra acreditar que saiu da Terra, porque mostra os caras treinando, mostra construindo isso aqui, é uma coisa aterrorizante e tudo mais. Deu errado várias vezes. Aí, pelo menos sair da Terra parece que os caras treinaram. Agora, sair da Lua, tipo, eles nunca treinaram, aí como é que os caras vão lá e saem de primeira, de boa, não dá erro nenhum, É na porque perfeição. tem a questão da assim. simulação, Parece final de filme, quando o herói vai perder, que do nada ganha, entendeu? né? Então, mas Pra mim parece isso, essa cena voltando na Lua, entendeu? é que tem a questão do cálculo e da simulação. Eles testaram, simularam e calcularam muitas vezes isso. Por exemplo, uma das grandes coisas que até o pessoal fala, como que eles conseguiram pousar na Lua de primeira sem dar problema? É que a gente tá contando aqui, mas existia uma máquina que fazia os caras treinar. Era a máquina mais desesperadora dos astronautas, era usar essa máquina aí. Ela tinha uns motores, ela era jogada pra cima, Aham. e aí ela tinha motores. E o astronauta tinha que controlar a máquina. Ela era igualzinha ao módulo lunar, e ele tinha que controlar ela pra pousar. Essa máquina aí quase matou o Neil Armstrong. Aham. Porque ela começou a dar problema, Teve tal, o os Neil acidentes Armstrong... mesmo assim ele continua, né? Hã? Que teve os acidentes com ele mesmo assim ele continua, Isso, aí ele teve um acidente que ele ejeta Aham. e a nave cai.
Aquilo lá era um drama para todo piloto. Todo o cara que ia usar aquela máquina era um drama. Porque ela era considerada uma máquina assassina. Entendeu? Por quê? Porque é uma máquina que ela era lançada simulando que aquela máquina está na Lua. Então ela simulava, com aquele monte de motor e tal, a gravidade lunar. Entendeu? E é ali que os caras faziam aquelas manobras todas que foi depois usada na Lua. Então, eles testaram coisa na Lua? Testaram. Lá num dos centros da NASA, eles tinham como se fosse uma câmera de vácuo que testava, que imitava a gravidade lunar, para eles poderem testar essas coisas. Então, como que eles saíram da Lua sem testar na Lua? Eles não testaram na Lua, mas eles testaram em Terra. Como que eles fizeram isso? Eles usaram essa câmera, simularam ali a gravidade lunar, porque a gente sabia qual que era a gravidade da Lua, e ali eles conseguiram fazer um módulo levantar, e aí, você sabe melhor do que a gente, tem uma regrinha de 3 que você vai conseguir fazer o negócio levantar dali. Então isso acontecia. Porque tinham esses centros. A NASA teve que construir muitos centros especializados para fazer esse teste. Então, era uma nave, era como que a gente chama? Um modelo de nave para você testar a viagem daqui para a Lua, porque também nunca tinha sido feita. Era um modelo de nave dentro de uma câmera de vácuo que simulava a gravidade lunar para você testar essa saída. Era aquele equipamento lá maluco que quase matou o Neil Armstrong e vários outros. Não foi só o Neil Armstrong, não. Parecia uma aranha, né? Acho que quase todos eles sofreram um acidente naquele equipamento lá. Entendi. Era o lance da centrífuga lá, aquele negócio que ficava girando pro cara poder, o astronauta poder controlar se desse algum problema no espaço. Só que na época era tudo muito mecânico, entendeu? Hoje, os astronautas estão treinando todas essas coisas em simuladores e tal. Na época não tinha. Tem mais alguma pergunta aí, Domingos? A outra pergunta é só mais uma. Perguntas da Terra eu não tenho. Como eu falei, pra sair da Terra, avião sai da Terra e tudo mais. Sair da Terra avião tá sai tranquilo. da Terra não, hein? Não, mas, sei lá. Pra sair Se você daqui... pôr um avião a 40 quilômetros, ele despenca lá de cima. Arrancar do chão e tentar sair da Terra. Beleza. Pra mim, dá pra tentar isso, dá pra acreditar. Agora, no caso da Lua, por exemplo, por que eles não deixaram algo mais importante do que uma bandeira, do que uma pegada? Deixaram muita coisa. Muita coisa Não, lá. mas, por exemplo, lembra do Sputnik russo lá e tudo? Não era possível ver ele a olho nu às vezes e sintonizar em alguma coisa, tipo, Sim. pra ver Mas um é que bip ele tava dele? na órbita baixa da Terra, né? Ele tava muito Pois pertinho. aí se, sei lá, os Estados Unidos queriam fazer melhor, então por que ele não deixou um sinalizador gigante na Lua, uma coisa que qualquer um pudesse... Ele deixou, cara. Os espelhos lá e tudo, Ele deixou um espelho retrorefletor, que hoje você vai nos observatórios e você tem a coordenada onde aquele espelho foi deixado. E funciona, a pessoa consegue ver o espelho e reflete tudo. Você joga o laser daqui, o laser vai lá, bate e volta. Tá, e qual seria um observatório? Boa resposta, bora ver se continua boa. Qual seria um observatório aqui no Brasil que dá pra No ver Brasil, isso? a gente não tem um observatório que tem esse laser, cara. Então agora... No Brasil, a gente... Não, no Brasil, cara, mal e mal a gente tem observatório. Mas tipo, não tem... Que é aqueles grandão do Rio de Janeiro, tem telescópio No lá? Rio de Janeiro não tem grana, aquilo lá é muito velho, cara. Os telescópios do Rio de Janeiro são muito antigos. Isso aí, pra Então- você ter esse equipamento, em alguns observatórios do mundo, que são os observatórios que tem o setor que mede a distância pra Lua, Então eles mandam ler isso tudo, mas no Eles Brasil mandam. não tem nenhum, por exemplo. no Brasil não tem. Infelizmente não tem. resposta Pô, eu foi queria ruim. ter, cara. Eu Pô, também. eu também. Mas não, eu ia pegar toda noite e ficar apontando o Devia, laser pra pô, Lua lá, entendeu? medindo. Isso é uma coisa muito legal. O pessoal fala assim, ué, mas se eu atirar um laser pra Lua, não volta? Não volta. Entendeu? Não volta. Tem que ser um laser muito Se você forte. tirar um laser pra Lua e bater na Lua em qualquer lugar, o laser não retorna. Agora, quando você pega a coordenada exata dos retrorefletores, e esse telescópio ele é muito poderoso, muito grande, ele aponta pra exatamente aquela coordenada e joga o laser vai lá e volta. O senhor já viu isso alguma vez? Já viu alguém Eu já vi viu? pessoalmente no observatório nos Estados Unidos. Viu entendeu? lá, eles apontaram Lá no tudo. Texas, lá existem os observatórios americanos que tem isso, eles fazem uma sessão pública para mostrar a medida de distância para a Lua. Isso eu acho legal, é isso que eu queria. Isso é legal. algo Agora, no público. Brasil não tem, cara. Infelizmente não tem. Mas, mal e mal, a gente tem telescópio, cara. A gente tem aquelas porcarias do Rio de Janeiro lá, é da década da bolinha, que lá é de 1800, cara. Tá mais pra museu, no caso, né? É, museu. Ali é tanto que é museu. A Nacional gente chama de também. museu nacional. Museu Observatório Nacional e o Museu de Astronomia, entendeu? Entendi. O maior telescópio que a gente tem no Brasil ele é muito pequeno. Ele tem 1,6 metros. Ele fica ali no Pico dos Dias, ali em Brasópolis, entendeu? Ele não tem esses equipamentos sofisticados. O observatório, para fazer isso, tem que ser um observatório que ele é dedicado para estudar isso. Aí ele tem o laser, porque o laser também não é qualquer laser, tem que ter uma potência tal para poder fazer esse experimento. Então, uma das maiores provas de que tá lá é que deixou tudo isso.
Não só isso, deixou sismógrafo, equipamento que mede terremoto. E durante muitos e muitos anos foram medidos terremotos na Lua, entendeu? Entendi. O equipamento ficava lá, lembra que eu falei que ele jogava o módulo depois? Aham. Quando o módulo batia na Lua, media as ondas. Esse equipamento registrava e transmitia via ondas de rádio para a Terra. Então a gente tem o terremoto lunar. Você acha que você vai achar o registro do terremoto lunar. Tá. Foi o equipamento que foi colocado lá. E aí tem várias outras coisas que foram deixadas lá, cara. Vários outros equipamentos que foram deixados lá. Fora, nós trouxemos da Lua mais de 300 quilos de rocha. Eu já encostei, então você está a 2 a 1. Simplesmente um aperto de mão de uma rocha lunar. Na verdade, eu peguei Mas aquela era um meteorito. Aquilo era um meteorito lunar, mas não um tudo pedaço bem. da Lua. Era um pedaço da Lua que entrou aqui. Mas eu peguei numa rocha lá em Houston e veio tirado de lá. Entendi, legal. É uma das coisas mais Transportado por difíceis. São pouquíssimos lugares do mundo que você pode tocar em rocha lunar. Entendi. Fica a dica aqui, ó. Você que for para Houston, lá tem um museu de geologia. O melhor museu de geologia do mundo fica em Houston. E lá tem uma rocha lunar que você entra numa salinha, você põe a mão num negócio aqui e você encosta na rochinha lunar. É legal demais isso. Que foi traga por humanos e tudo, né? Isso, porque 300 quilos, não tem como você trazer 300 quilos numa nave. As naves que trouxeram a amostra da Lua, elas trazem gramas de rocha. Elas vão com uma colherzinha. Os caras têm rocha desse tamanho. Tem pedaço de pedra lunar mesmo, é pedra, é coisa desse tamanho assim, ó. Entendeu? Entendi. É coisa grande. Beleza. Convencido? Não, pra mim eles podiam ter deixado um rádio, uma coisa mais significativa. Mas eles deixaram, cara, o retrorefletor. Pois é, mas eu ainda acho meio fajuto, assim, pra Mas uma ó, tem uma coisa, vamos lá. tipo, Tem uma coisa assim, que uma eles briga fizeram que é o enorme. seguinte. até A União Soviética, na época, confirmou que os Estados Unidos tinham pousado. Ela meio que falou, perdemos, entendeu? Aham. E quando volta as primeiras amostras lunares, os Estados Unidos deu uma parte das amostras para a União Soviética, para eles estudarem, para os pesquisadores soviéticos estudarem, entendeu? Beleza. Então tá na hora da revelação já? Faz a revelação. Então eu acredito sim que o homem foi na Lua, né? Não acredito. Por mais que eu estivesse fazendo o papel de cético aqui, é porque eu fico com medo de algumas coisas. Tipo, sinceramente eu acho difícil voltar de lá. Sair daqui eu acho fácil. Assim, fácil pra engenheiros e tudo. E também eu acho que deveriam ter deixado mais coisas. Mas eu acredito como foi lá sim, tá? Só pra esclarecer, pessoal, o que a gente fez aqui foi uma brincadeira, tá? No começo da live a gente sentou aqui, eu, o Sérgio e o Domingos. Aí o Domingos falou, cara, tem umas perguntas Galera já pra tá fazer xingando pra o Domingos vocês. aqui, cara. Isso foi combinado, meus amigos. Não, mas é Vocês difícil foram acreditar algumas trollados por Domingos dos Santos Neto. Trollamos vocês, tá vendo só? A gente fez isso aqui de propósito, pra fazer essa brincadeira. Tudo combinado, eu sabia. Não sabia não, Elon Musk. Fizemos legal, viu? Fizemos bem legal. Bom demais, é isso mesmo. Então tá aí, o Domingos acredita, galera. Isso aqui foi uma trollagem com vocês. Aí deu certo, hein? E deu certo. Vou pegar aqui, ó, um superchat aqui, ó. O Anderson Jesus mandou aqui um negócio muito legal. Queria ver vocês dois argumentando sobre a existência de Deus. Não só uma resposta curta da opinião de ambos. E aí, Domingos, argumente aí sobre a existência de Deus. Sobre a existência de Deus? Eu tô do seu lado, tá? Só pra constar. Legal, beleza. Nós dois contra este ateuzinho aí. Domingos Henrique versus Sérgio Sacani, né? Vai lá. Certo. Bem, o pessoal geralmente vê coisas como esse foguete aqui, o Saturno, ida do homem à Lua, um celular que fala com outra pessoa do outro lado do mundo, ou a matemática, ou sei lá, eu ter que calcular a distância dessa garrafa aqui. Vê a ciência como o contrário da religião, né? A ciência dá pra pegar, dá pra medir. E a religião, por exemplo, você não consegue andar em cima da água igual Jesus Cristo andou. Então, dificilmente a pessoa vai fazer isso hoje. Não sei de nenhum caso. Ou então vai curar, sei lá, visivelmente a pessoa muito doente, assim, passar no jornal e os cientistas vão lá fazer o teste e vai dar certo. Então, as pessoas pensam que a ciência é verdadeira e tudo, dá pra medir e calcular. E que a religião é mais uma coisa de ter fé que não dá pra ver. Mas na verdade não é assim. Por exemplo, quando eu calculei a distância que tem aqui a garrafa, eu tinha que ter fé que isso funciona, que eu colocar a mão aqui e vai funcionar, vai saber a distância da garrafa. Então isso aqui é um axioma da matemática, é uma regra, um teorema, um postulado, uma coisa assim. Então eu tenho que ter fé em pedacinhos pequenos para conseguir fazer uma coisa grandona, calcular a distância. Ou então fazer esse foguete aí, eles tiveram que fazer vários testes e acreditar que o cara é que conseguir controlar lá, ou acreditar que na hora que explodir o bicho ia separar, igual mostrou no vídeo. Então, eles podiam controlar muitas coisas, mas em certas partes eles têm que acreditar que vai dar certo. Então que na hora que folgar lá, o foguete vai sair. Então, na ciência, você tem que ter também fé em pedacinhos pequenos. Então essa é a única diferença da ciência pra religião pra mim, né? Tipo, a fé em Deus, em Jesus Cristo, pra mim não tem problema algum. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo.
E isso é contra a ciência? São inimigas? Não. Por exemplo, você acreditar que Jesus Cristo andou em cima das águas, é só você ter muita fé. Diferente da matemática, você precisa só ter fé no seguinte: acredite no ponto, acredite com a reta feita de pontos. Aí a partir disso você faz triângulo, faz o que precisar. Assim como na física, acredite que a energia é um elétron. Aí você consegue fazer esse microfone, o pessoal consegue me ouvir lá em Açailândia. Desde que acreditar que o elétron é uma bolinha que vai daqui pra lá, mais ou menos isso, ou uma onda. Aí o resto é você fingir que controla a coisa, calcular mais ou menos onde o elétron vai aparecer, quantos vão aparecer. Então você tá acreditando em coisinhas pequenas, então... Só pra fazer um comentário, Deus muito é uma fé interessante muito grande. isso que você falou logo no começo, que é o que o pessoal acha que a ciência é realmente o oposto da religião. Tanto que comentaram aqui no chat, ciência é o oposto da fé, é simples. E o cara escreveu em caps lock. A galera tem que entender que não é o oposto. Os grandes nomes, os grandes pais da ciência, exatamente, lá tempo eram atrás, profundamente todos religiosos. eram religiosos. Hoje não são mais. Todos não, né? Mas a maioria deles eram religiosos ferrenhos. E mesmo assim eles foram lá e descobriram coisas da ciência, da matemática, da física, no começo, de fato, alguns negaram isso, né? Como a questão da Terra não ser o centro do universo e etc. E realmente algumas religiões, algumas igrejas, tipo, principalmente a católica, perseguiu essas pessoas que disseram isso. Mas aí era uma coisa de homem contra homem. A existência ou não de um Deus ou de alguma coisa superior independe disso. Então... algo muito bonito é que na missão aí, no Apolo, eles leram um texto da Bíblia lá, né? Então... nós vamos falar já disso, na Apolo 8. Bem, vou dar meus 20 centavos. Primeiro defesa. que eu não acho que ciência e religião são uma inimiga da outra, como eu falo sempre pra vocês, o meu orientador, ele é monge budista. E é um dos maiores cientistas da área dele. Então religioso. Pra mim, ele é super... Não é que ele é monge. Certo, ele é monge bem religioso. Budista, é muito religioso. Então, pra mim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu não concordo com o que o Domingos falou é o seguinte: eu não preciso acreditar que eu fazer um foguete vai dar certo. E, aliás, pra mim, é aí que está o grande tchan da ciência. A gente vai lá e testa. Mesmo não acreditando ou não. Se der certo, beleza, pegamos aquilo ali e montamos toda uma teoria sobre aquilo ter dado certo. Se não deu certo, a gente volta e revisa tudo e vai até uma hora que der certo. Se nunca der certo, a gente fica nisso aí. O que eu discordo é isso. Pra mim, não precisa acreditar que isso aqui vai funcionar. Igual você falou assim, não, eu tenho que acreditar que a distância vai ser... eu vou colocar aqui. Não precisa. Entendi. Se você fizer e não der certo, tem alguma coisa errada com a hipótese que você bolou. Aí você vai lá e reformula a hipótese. Entendeu? Às vezes não é a distância que tem que ser igual. Às vezes tem que ser um pouquinho maior. Vamos ver se agora dá. Não deu. Agora vamos fazer um pouquinho menor. Vamos ver se agora dá. Nenhuma deu certo. Opa, tem que voltar aqui e estudar um pouquinho melhor pra ver isso, entendeu? Entendi. Mas no resto, eu acho que não são inimigas de jeito nenhum, entendeu? Que não tem problema nenhum com isso. No podcast, Sacani defende que as missões Apollo foram reais, citando dados técnicos, simulações e testes em solo. Já Domingos questiona com lógica provocadora: por que a NASA parou as missões? Como uma câmera filmaria a chegada de um astronauta antes mesmo de ele sair da nave? A discussão evolui para um plano mais profundo. Vivemos em uma simulação? O que é a realidade? E onde entra a fé nisso tudo? Surge a pergunta central: fé e ciência são opostas ou complementares? A Lua foi uma conquista ou uma cortina de fumaça? E se nossa percepção da realidade for moldada por forças invisíveis, sejam científicas, espirituais ou governamentais? Talvez a maior jornada não seja até a Lua, mas para dentro de nós mesmos. No fim, a verdadeira pergunta não é se o homem foi à Lua, mas o que isso significa para nossa fé, nossa razão e nosso propósito. E você? Acredita que o homem realmente foi à Lua? Ou tudo isso é uma ilusão? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Mistérios da Vida. Aqui, a dúvida é o primeiro passo rumo à verdade.